gente, bom dia, tudo bem? Vamos para nossa aula, tá? De genética, aula de biologia A, 17 e 18, sobre linkage e mapas genéticos, tá? Então, o linkage nada mais é do que ligação gênica, né? Nós temos os cromossomos e esses cromossomos homólogos, né, que são os cromossomos pareados, eles possuem os seus genes. Mas quando ocorre a separação, né, lá durante a meiose, a segregação independente, respeitando as características e as proporções da segunda lei de Mendel, esses cromossomos eles se segregam independentemente e esses genes também se separam. Mas nas ligações gênicas, né, onde ocorrem genes ligados, esses genes eles estão localizados no mesmo cromossomo, então eles não se separam, por isso que recebem o nome de linkage ou genes ligados, quando dois ou mais genes estão localizados no mesmo cromossomo, tá? Então, nesse caso, eles não vão sofrer o processo padrão, né, de segregação independente, vão permanecer juntos durante a formação dos gametas. Aqui nós temos os exemplos. Nós temos um par de cromossomos homólogos, tá? E esse primeiro cromossomo tem dois genes, Azão e Bzão. E o outro cromossomo tem os genes Azinho e Bzinho. Quando esses genes se separam, quando esses cromossomos na realidade se separam, esses genes permanecem juntos porque eles estão no mesmo cromossomo, tá? Então, é uma exceção ao padrão de segunda lei de Mendel, que é o que acontece aqui, ó, né? Nesse nosso exemplo. Então, na segunda lei de Mendel, nesse padrão específico, então, na segunda lei de Mendel, respeitando esse padrão da segunda lei de Mendel, né, a quantidade de gametas, ou seja, a frequência de descendência desses gametas, apresentará diferenças entre o dihibridismo, que é a segunda lei, já que a incidência do crossover ele vai ser fundamental. Ou seja, eu tenho uma célula aqui com os seus cromossomos, né? Esse cromossomo é um cromossomo simples ainda. Depois do processo de intérfase, lá da fase S de intérfase, né, vamos lá buscar os conteúdos de mitose e de divisão celular para vocês relembrarem o que significa esse ciclo celular, né, esse período de intérfase. Então, esse cromossomo após duplicado, né, ele vai lá na prófase 1 da meiose 1 ocorrer uma permuta ou um crossover, que é a recombinação gênica. Na realidade, há um rearranjo desses cromossomos e eles trocam essas porções, esses cromossomos homólogos, eles trocam as porções esses pedaços desses cromossomos, tá? Gerando no final desse processo aqui, ó, nas 4 células haploides finais do processo de segregação, gerando combinações parentais, né, Azinho e Bzinho, Azão e Bzão, e as combinações híbridas ou as heterozigóticas, né, Azinho e Bzão e Azão e Bzinho, tá? Que são os genes ou os cromossomos, as porções dos cromossomos recombinantes que são produtos desse crossover que ocorreu na meiose 1, tá? Então, na permuta ocorre basicamente isso. Na prófase 1 da meiose 1, esses cromossomos homólogos eles se aproximam um do outro, certo? Se tocam formando estruturas denominadas de quiasmas ou regiões de permuta, regiões de crossover e trocam essas partes, ó, essas porções de cromossomos e junto com eles, os genes que estão associados a essas partes dos cromossomos. Depois que isso acontece, esses cromossomos eles se separam novamente, né, estando então cada um com um fragmento do cromossomo de DNA do seu cromossomo homólogo, tá? Então, quando nós tratamos esse exemplo anterior, respeitando a segunda lei de Mendel, mas quando nós falamos de linkage, de genes ligados, esse processo de crossover ele não ocorre,
né? Ou ele é dificultado quando esses genes eles estão muito próximos. Então, se esses genes estão no mesmo cromossomo, quanto mais próximos eles estão entre si, mais difícil vai ser de ocorrer uma permuta. Quanto mais distante eles estiverem, mais fácil vai ser de ocorrer essa permuta, tá? E nós temos dois tipos principais de linkage, que é o linkage total, né? Ou a ligação fatorial completa, quando não ocorre o processo de crossover, né, entre esses genes estudados, e nesse caso não há recombinação gênica, já que não ocorreu o crossing, e no final do processo de gametogênese vai formar apenas gametas parentais, né? Porque os gametas recombinantes, eles são frutos dessa recombinação que não ocorreu nesse caso, tá? Então aqui nós temos o nosso exemplo. Nós temos aqui os cromossomos duplicados com os seus genes Azão e Bzão, Azinho e Bzinho. Durante a primeira divisão, a separação desses cromossomos. Aqui não ocorre o crossover. Se não ocorre o crossover, depois da segunda divisão, nós vamos obter apenas gametas parentais, tá? Ou genes, ó, Azão, Bzão nessa segunda célula, na terceira célula Azinho e Bzinho e na quarta célula Azinho e Bzinho também, tá? Então, a ausência desse crossover, ele diminui essa variabilidade genética, por isso que a importância, né, é importante que ocorra essa permuta ou essas trocas desses pedaços de DNA, porque aumenta a variabilidade genética dessas células. E nós temos o linkage parcial, ou a ligação fatorial incompleta, quando ocorre esse processo de crossover, né? Então, nesse caso, há recombinação gênica e ao final desse processo há 50% de fatores ou de cromossomos recombinantes e 50% de cromossomos parentais, tá? Então, aqui nós temos o nosso exemplo, as células iniciais, né? Essas células iniciais, elas trocam essas porções de cromossomos, né? Ocorre então aqui, ó, o crossover e a troca dessas porções de cromossomos, e no final desse processo nós vamos ter 50% de gametas parentais, que são o Azão e o Bzão, e o Azinho e o Bzinho aqui, ó, esses dois primeiros, e 50% recombinantes, que são Azão e Bzinho, Azinho e Bzão, tá? Então, esse processo garante essas recombinações. Nesses genes ligados, né, a herança desses genes ligados vai garantir uma frequência de gametas heterozigotos que vai depender dessa taxa de recombinação genética. E esses gametas parentais, então, são formados sem que haja esse crossover, ou seja, os gametas parentais, eles não são produtos do crossover, já os recombinantes são produtos dessa permuta, tá? E essas taxas de recombinações, elas são expressas em porcentagens e correspondem ao somatório da frequência, né, dos gametas recombinantes formados durante a gametogênese. Então aí nós temos uma comparação, por exemplo, entre o dihibridismo e os linkages. No caso do dihibridismo, né, ou seja, um organismo duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão e Bzinho, esse indivíduo vai formar gametas Azão, Azinho, Bzão e Bzinho, que se combinam, certo? E formando aqui, ó, 25% de gametas Azão, Bzão, aqui, ó, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Então, 25 no dihibridismo, na segunda lei de Mendel, esses gametas têm a mesma chance, né? Tem a mesma porcentagem de recombinação, ou a mesma frequência de recombinação. Já no linkage, como esses genes eles estão ligados no mesmo cromossomo, né, as porcentagens ou as frequências de aparecimento desses gametas, elas mudam.
né? Porque vão formar aqui, ó, azão é o mesmo tipo de indivíduo, duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, mas nós vamos ter 50% de gametas parentais, ó, azão e bezão, azinho e bezinho, azão, bezinho, azinho e bezão, que são os recombinantes ou os híbridos, tá? Então, quando nós temos, por exemplo, os genótipos desses linkages, né, associados a esses linkages, vão mostrar que esses genótipos sempre vão mostrar que esses genes eles estão ligados no mesmo cromossomo. Por exemplo, se eu tenho um indivíduo que tem genótipo azão, azão, bezão, bezão, que é o nosso exemplo aqui, esse indivíduo vai formar dois tipos de gametas, azão e bezão, e, aliás, um tipo de gameta, né, azão e bezão somente, divididos entre esses durante o processo de divisão. Se eu tenho indivíduos azão, azinho, bezão, bezão, eu vou formar gametas azão e bezão, azinho e bezão, tá? Eles não se separam a mais do que isso, e assim sucessivamente. E uma observação é que nos gametas híbridos, ou seja, recombinantes, eles podem ser cis ou trans, dependendo, né, da posição e do tipo de ligação que ocorre nesse cromossomo homólogo, tá? Então, todos os gametas híbridos que possuem uma posição cis, né, eles correspondem a dois genes dominantes ligados no mesmo cromossomo, né, os genes ligados, e dois recessivos ligados a cromossomos homólogos. Já na posição trans, nós temos heterozigotos com um gene dominante e um gene recessivo ligados no mesmo cromossomo, ou seja, são os híbridos, e um outro dominante ligado a um outro recessivo, ou seja, azão, bezinho, azinho, bezão, no mesmo cromossomo, tá? Então, nós temos essas distinções. E nós, baseados nessa localização dos genes ligados, né, nesse mesmo cromossomo, a gente tem como estipular, estabelecer os mapas genéticos. Que esses mapas genéticos são descrições do posicionamento desses genes nesses cromossomos. E eles estão baseados nessa ocorrência de permuta gênica, né? E são analisados ou associados a essa porcentagem, a essa frequência, né, de aparecimento desses genes. Então, essa frequência de aparecimento dos genes, então, é igual à distância desses genes nesse cromossomo. Por exemplo, se eu tenho um cromossomo que tem a seguinte frequência, né, de recombinação entre os genes A, B, C e D, e nós temos qual a distância ou a porcentagem, né, de frequência de recombinação gênica entre os genes A e B é 45%, B e D 5%, A e C 20% e assim sucessivamente. Qual que é a posição desses genes no cromossomo, tá? Então, nós temos que, se entre A e C nós temos 20% de recombinação, nós dizemos que a distância dele é de 20 unidades, tá? Então, é sempre associada, a distância é igual à porcentagem de recombinação. Não tem muita dificuldade em relação a isso, tá? Aqui é um outro exemplo. Observe a taxa de recombinação entre os genes D e E de 5%, D e F de 10% e de E e F de 15%. Então, qual que é a sequência desses genes, né? É só eu construir essas distâncias. Eu sei que entre D e E é 5%, então eu tenho D e E são mais próximos, o D e o F ele é mais distante, então é uma medida de 10%, né, ou 10 unidades, e a distância entre D e F, que é 15 unidades, são os genes que estão mais distantes. Então, a sequência vai ser D, E e F, tá? Então,
Em relação a linkage, na próxima aula, na nossa live, eu vou tirar as dúvidas e a gente vai fazer essas atividades relacionadas com esse tema, né, com essa aula, para nós tirarmos as dúvidas. E beijo, até a próxima.